Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha e este é o Eu Vim de Entrevista número 28. Hoje temos aqui como convidado uma das pessoas que cobre o Santos com maior fama e qualidade entre os canais do YouTube, um dos mais tradicionais do YouTube, e também muito conhecido por basicamente morar na porta do CT e às vezes na Vila Belmiro. A gente vai descobrir hoje se ele tem uma cabana, não, uma barraca, se ele realmente fica ali diariamente esperando os jogadores chegarem na porta do CT Rei Pelé. Estamos aqui com o Felipe Camargo. Muito Tudo bem? obrigado pela presença, O senhor. prazer é meu. Que isso. Obrigado pelo convite. Obrigado você por aceitar. Você tem uma barraca? Não tenho, cara, mas eu já pedi para essa gestão atual, para a gestão passada, ver se bota um toldo ali Perfeito. Pô, é naquela verdade, não tem entrada um do toldo naquele CT. lugar, é verdade. Ali tem a parte onde é a guarita, vamos dizer assim, Sim. aquele portão onde os carros entram no CT. E eu falei já para algumas pessoas que se botasse um toldo ali, protege do sol, protege da chuva, nos facilita. Mas nunca fui atendido, não tenho tanta moral assim. Mas isso seria bom. Pedido, né? É um bom pedido, porque na Vila você tem a parte Tem, coberta ali no no portão memorial, 16. exato. Mas desde a gestão do Andrés Rueda se mudou. Antes, todos os presidentes ficavam na Vila. E tudo que se resolvia na parte administrativa, diretiva, Era era ali. tudo na Vila. Então, cara, a cobertura era muito mais fácil. Uhum. Porque as pessoas eram obrigadas a parar na rua, na Princesa Isabel, saírem do carro, e você tá na calçada ali que é pública, você tinha A vila não acesso. tem uma entrada secreta, né? Exatamente. Agora, a partir do momento que o Rueda leva uma sala Uhum. da presidência para o CT, você realmente cria uma maneira um pouco mais preservada, se preserva um pouco mais na hora de fazer algumas reuniões, porque você entra num carro dentro do estacionamento do CT e ali você dificilmente quem está na rua consegue ter esse acesso. Sim. Então dificultou bastante. Então, para fazer plantão na frente do CT depende muito da boa vontade de quem está chegando ou saindo, de abrir o vidro na hora de Uhum. te cumprimentar ou não. E assim, dependendo da boa relação que eu tenho com alguém, que alguém goste do meu trabalho, às vezes baixa o vidro. Se não gostar, filho, acelera e vai embora que não dá nem oi nem tchau. A gente vai falar sobre isso, claro. Felipe, dono do De Olho no Peixe, um dos mais tradicionais, tá há quantos anos já? 7, 8, Eu, o 6? Luciano e a Carol, tinha o Caio Couto Caio no Couto, começo, claro. né? Que agora não tá com a gente, porque é técnico das Sereias da Vila. Não seria plausível Sim, tê-lo, né? Com a gente. Mas o De Olho no Peixe tá desde 2020. 2020. Nós começamos. Tá. Ele é um filho da pandemia, né? Uhum. Porque eu saio da ESPN em 2017. Aí eu recebo um convite na época do então presidente Modesto Roma Júnior para fazer uma coordenação de conteúdo da Santos TV. Ah, é? Não sabia É, dessa. passei por lá, fiquei alguns meses, né? Mas o Modesto não ganhou, embora eu não me envolvesse em nenhum momento com a política do clube, nunca Uhum. me envolvi. É, mas o Modesto não permanecendo, a entrada do Pérez. O Pérez foi engraçado que ele foi o primeiro profissional, assim que eu saí da ESPN, que me convidou para um café. Hum. E aí nós conversamos, ele fez vários elogios ao meu trabalho. Então, quando o Modesto sai e entra o Pérez, eu pensei, opa, eu acho que eu não vou ter problema na questão de renovação, né? Uhum. E não foi bem isso que aconteceu, e a gente respeita, né? Não sei se pelo fato de eu justamente não ter nenhum envolvimento político ali, não houve uma permanência minha. E em 18 eu saio. Eu saio e vou para as mídias sociais, começar a pensar no que eu posso construir de conteúdo. Num primeiro momento eu evitei falar do Santos, porque eu achava que iam fazer relações se eu fizesse críticas naquele momento, que, pô, o cara tava no clube, Uhum. saiu, faz críticas, é porque tá com dor de cotovelo que não ficou no clube. E, enfim, só que o tempo foi passando e eu fui percebendo que não tinha jeito. Minha vida sempre foi a cobertura do Santos. Então, 18 foi um ano que eu fiquei um pouco off e 19 eu voltei. Até com o Caio Couto, fazendo uma rádio digital. A gente ficou alguns meses lá. Depois pintou uma oportunidade por intermédio do Fábio Lázaro, nosso colega Fábio Lázaro, que hoje está no Portal UOL. Ele fez uma ponte para a gente ir para uma rádio de São Vicente. E ali fizemos um programa que não tinha o nome do De Olho no Peixe, mas já com cobertura do Santos. A partir de 2020, a gente inicia o projeto com um podcast, com Uhum. áudio só. Eu, Carol Bernardi, Caio Couto, fazendo algumas Mas entrevistas. jogava nos Spotify da vida, nas Ia pro plataformas de áudio. Spotify, porque era Tá, só áudio. tá. Só que a gente começou a construir conteúdo querendo dar informação do Santos. Uhum. E o podcast ali, ele tem que ser um conteúdo mais É frio. frio, exato. Não dá pra você fazer algo que, tá acontecendo isso no dia do treino e tal. E aí eu fui me dando conta que talvez aquele formato não era o adequado. Uhum. E aí o De Olho no Peixe vai pro rádio. Vira um programa de rádio, né? E a partir disso, quando ele vira um programa de rádio, já se tem a ideia de Sempre com fazer. vocês três. Os três estavam na rádio. Sim, Tá. sim. Aí o Luciano Dias ele chega num segundo Uhum. momento, quando a gente já não tá quase mais na rádio,
O Luciano, a gente vai pro YouTube, a gente migra pro YouTube. E a partir disso, o De Olho no Peixe passa a ter um crescimento bem bacana. Sempre de forma muito orgânica, né? A gente foi trabalhando e foi crescendo. E a partir de 22 que a gente começa a viajar. Eu acho que o grande destaque que o De Olho no Peixe passa a Sim, ter um sem dúvida. diferencial é a partir disso. Você, mais do que ninguém sabe, você é um dos pioneiros a construir conteúdo especificamente do No Santos YouTube, sim. no YouTube. Nós temos muita gente que faz isso. Com E certeza. gente de capacidade também. Como temos gente que não constrói conteúdo de forma de apuração, opinativa, depende muito do que os outros publicam, mas tem muita gente que tem um conhecimento aprofundado do futebol, traz conteúdo bacana, apura, né? E aí eu fiquei pensando, o que nós poderíamos oferecer para quem tá acompanhando algo de diferente? Pra não ser repetitivo. Para Né? não se Que é tornar muito importante, repetitivo, claro. porque eu poderia ser mais um. Ah, mas porque você passou pela emissora A, B ou C, dane-se. Na hora que você vai fazer o conteúdo ali, você tem que fazer algo diferente. E aí nós criamos essa... Eu consegui convencer, vamos dizer assim, o Luciano, a Carol, o Caio, na época, que a gente investir nisso seria um bom caminho. E estamos fazendo isso desde 2022. É legal porque você citou isso, a questão da frieza do podcast, que é o que a gente faz aqui, né? Que acaba sendo mais contar a história de vocês. Por exemplo, recentemente, há 2 semanas, se eu não me engano, o Edu Futirinhas, que é um pioneiro da internet, né? Não é que tipo a gente, é pioneiro na internet. Tava aqui o Murilo contando sobre a nossa passagem no Resenha. Donos de canais como o Wagner Frederico, que até é um cara que cobriu o Santos muito antes do YouTube existir, tal como você Sim. fez também. Então, assim, acho que é legal contar essa história até pro pessoal entender que não é que a gente acordou um dia e puf, opa, canal no YouTube, tamo famoso e viajando e pagando. Mas é legal que você entrou direto nesse caminho, porque o De Olho, pra mim até era mais velho. Tava ali em 2019, que nem eu, enfim, um ano depois. E uma coisa que eu vejo sempre, porque eu acompanho vocês, além das viagens, a gente vai falar bastante de viagem, que eu acho bem legal. Mas é uma rotação, porque uma rotatividade, melhor dizendo, porque a Carol tem outros projetos, tem diversos projetos. O Caio não só participava do Resenha comigo, saudades inclusive do Caio, preciso trazê-lo aqui, como virou técnico, voltou a ser técnico Voltou a de ser novo. técnico, O Luciano, eu vou deduzir que ficou o tempo inteiro contigo. Em algum momento ele saiu? O Não sei. Luciano é uma parada muito, muito engraçada. Eu acredito muito em alguns destinos, assim, né? Nós tivemos, na pandemia, auge da pandemia, uma Copa, assim como a Libertadores de 20 foi decidida em 21, a Copa do Brasil também foi decidida Sim. em 21, a grande decisão, foi Palmeiras e Grêmio. Uhum. E eu fazia alguns freelas pra Rádio Xene, do Anderson Xene, eu narrava alguns jogos pra ele, de forma remota mesmo. E aí o Xene foi submetido a uma cirurgia nasal, cara, e às vésperas da final lá em Porto Alegre, o médico proibiu ele de fazer o voo, por causa Claro, da pressurização, sim. pressão, enfim. E aí ele conversou comigo, eu falei, cara, vamos montar uma parceria nós aí, eu posso ir pra você até Porto Alegre. Ele falou, sério mesmo? Eu falei, sério, eu vou. E aí eu fechei a passagem, ida e volta a Porto Alegre, ele falou, olha, eu vou mandar um operador pra você, lá, né? Então, Mas você não conhecia ele? Não. Ah. Eu falei, falou, ó, lá em Porto Alegre você vai encontrar com ele, me diz o hotel que você vai ficar. Aí eu fui lá, fechei um hotel lá em Porto Alegre e o Xene colocou ele no mesmo hotel, o Luciano. Aí o Luciano, quando chega, a gente conversa e dentro da nossa conversa inicial, o Luciano falou, pô, eu sou santista, cara, santista roxo. E, pô, minha vontade era poder, quem sabe, cobrir o Santos, acompanhar o Santos. Eu falei, cara, legal. E assim, o De Olho no Peixe não tem agora no YouTube alguém que tenha conhecimento dessa área técnica, operacional, OBS, botar no ar e tal. Tem uma coisinha meio chata ali que visualmente para você Existe colocar. motivo pra eu investir nisso aqui. Isso. Os rapazes ficam ali atrás, ó. Eu não sei fazer o que eles fazem. Então, mas eu Deus. também eu sou bem leigo nisso. E aí, graças a essa ponte do Anderson Xene, nós transmitimos na Arena do Grêmio, eu narrei lá o jogo do Palmeiras, acho que venceu por 1-0 o Grêmio na primeira partida da final da Copa do Brasil, bandeira preta em Porto Alegre, você não conseguia sair do hotel praticamente. E foi aí que eu conheci o Panda, que é o Luciano Dias. E o Luciano passou a ser esse profissional que está sempre comigo, operacionando, viabilizando tecnicamente no estádio, principalmente, porque depende de 2 computadores, efeitos sonoros e tudo mais. Hoje, o Caio Couto, ele tá com as sereias, a Carol Bernardi, ela foi contratada para uma emissora de TV, então ela tá por lá, um pouco mais afastada, mas não ausente, né, da câmera, vamos dizer assim. E o Panda é o que continua na pegada comigo, quando é possível, porque ele trabalha para um banco. Ninguém sabe disso, o Panda ele não é um jornalista, ele é um torcedor fanático, tem um conhecimento enorme de TI e conhecimento operacional. Sim. Então ele mistura ali o sonho dele de acompanhar o clube que ele ama
podendo fazer parte do De Olho no Peixe e até de outros canais que ele acaba Ah, o Intercâmbio, ele participando. tá toda O noite, né? intercâmbio, e é o perfil dele. Eu brinco com muitas pessoas. Na TV hoje, eu não sei se eu me encaixaria no que a TV pede. Uhum. Eu lembro que na ESPN, às vezes eu cheguei a fazer jogo com Ale Oliveira nos comentários, Rômulo Mendonça na narração, Eduardo de Menezes comigo nas reportagens. 3 caras que fazem uma bagunça enorme. Uhum. E não é o meu perfil. Uhum. Eu sou mais sério. Mas, enfim, é legal quando eu consigo encontrar pessoas que conseguem aliar a informação com um pouco da descontração. O Panda é um desses aí. E o que eu ia falar disso da rotatividade é porque você não deixa de ir pro ar nunca. Se nenhum dos 3 está disponível, tá lá, o De Olho no Peixe todo dia. E eu deduzo, que aí eu vou te falar, eu peço pra você comentar, vem da credibilidade, né? Você dá um toque no Rafa Falino, o Rafa tá lá. Você dá um toque em qualquer outro. Porque assim, é muita gente que você coloca no ar e não baixa a qualidade, né? A gente tem colaboradores que a gente tenta sempre, quando acerta nessa questão de participa com a gente, da gente entender quais são as vontades, qual o perfil, né? Porque tem gente que não gosta e a gente respeita. Tem gente que gosta daquele perfil que soca a mesa, que xinga, aponta o dedo na câmera. O De Olho no Peixe, talvez ele siga um pouco desse meu perfil, que jornalisticamente eu trabalho e eu acho que é o mais adequado. A gente não deixa de fazer uma crítica, ou você não precisa fazer uma crítica sendo um revoltado da vida olhando para a câmera. Você pode, de uma maneira muito mais sutil, suave, com palavras mais educadas, fazer duras críticas. E eu acho que esse é um pouco do perfil. E como eu viajo bastante, às vezes tem programas que eu não consigo estar. A volta de Chapecó agora foi um exemplo. Meu voo de Chapecó só tinha um pela empresa que eu fechei. Que era 5, você me falou, né? Que eu voltava saía 3h20 da tarde lá e chegava às 5 em São Paulo. Então não tinha como eu fazer o De Olho no Peixe 5h30. Aí eu preciso organizar. Quem pode? Aí o Panda não pode, às vezes. Aí eu vejo com o Murilo Sarro, Márcio Alonso, o Rafa Falino. Aí eu vou montando um time, monto um programa pra gente ter, pro torcedor que tá ali, uma entrega bem bacana. E a recepção do público? Porque eu comento bastante com o pessoal que, assim, não é que todos os públicos de todos os canais do YouTube são diferentes. Você entra no chat, tem lá as mesmas pessoas, várias Tem, vezes. é engraçado isso. Mas tem os específicos. Quem você acha que é o seu público específico, que é o que confia? Tem algum perfil, assim, um pessoal mais novo, mais velho? Um pessoal que gosta do seu jeito, não gosta de alguém, tá lá pra criticar? Você enxerga um perfil do De Olho no Peixe, do público? Ah, tem de tudo, né, Xará? Tem de tudo. Você encontra pessoas que são fiéis, é igual rádio. Uhum. É muito engraçado isso. O que nós construímos hoje no YouTube, você no ao vivo ou no gravado, eu quando é ao vivo ou gravado, é um perfil muito parecido com o do rádio. Ele quer se sentir uma parte integrante daquilo ali. Então, É porque você basicamente é ao vivo, né? nós somos Você depende do ao vivo, no melhor isso. sentido possível. E a gente descobre, e aí é uma coisa que eu nunca tinha lidado com o YouTube, mas a entrega do YouTube, ela vai te mostrando, ó, você sempre faz mais ao vivo, então quando você entrega algo gravado, a entrega não é tão boa. Aí a gente aprende que quando a gente grava, a gente põe como estreia, e aí ele entra com possibilidade do pessoal participar no Comentar, chat, sim. comentando. Isso vai dando uma entrega melhor. Mas é um perfil de pessoas muito mais, assim, que confiam naquilo que você tá falando, né? Do que aqueles que estão ali para ficar só criticando, contestando. Existem também, mas eu vejo como minoria, né? E a gente sempre fica muito atento sobre algumas reações em perfil, pessoas que às vezes querem usar alguns termos de ideologias que podem ser de cunho racista, de algum problema que possa colocar ali na internet, e a gente tenta combater. Mas é um perfil mais tranquilo, eu acho, né? Mas é super normal que apareça gente que não concorde comigo, que acha que eu tô maluco, né? Ah, não, isso é todo dia. Você é passador de pano, isso é o que eu mais ontem um ouço. cara falou que me assiste porque eu sou santista, mas eu não sou homem. Eu falei, tá bom, sei lá, vou fazer o E quê? isso não faz o mínimo Então tá bom. sentido, são algumas coisas Eu que não sei qual não foi o faz o sentido. mínimo sentido. Você também citou que, e eu concordo plenamente, que a principal entrega do De Olho no Peixe, a principal diferença, o produto diferente são as viagens. E eu acho que é um fato, assim, qualquer lugar, todo mundo sabe que você vai estar lá. Foi algo pensado desde o começo? Você foi descobrindo durante o caminho dali? Porque no começo não tinha viagem, 2020. Não Você tem. já entrou em 2020 falando, quando acabar essa jossa de pandemia, isso começa? Ou você se arriscou uma vez e percebeu, opa, tem um negócio aqui? Não, cara, isso acho que faz parte mais de um sonho meu, vamos dizer assim. Eu trabalhei em algumas emissoras que não tinham condições de fazer uma cobertura nesse sentido. A gente sabe que uma cobertura dessa depende de muito dinheiro, depende de Muito investimento. dinheiro.
Você tem passagem aérea, você tem Por quê? hospedagem. Porque, aí eu vou te pausar e pedir Claro. desculpas. Você não é vendido ao clube. Não é que o clube tá te pagando. Porque dizem que as nossas viagens... O Edu tem que explicar toda a live. Edu, por que você não vai pra Bauru, tipo, esse final de semana que a gente tá gravando? Porque eu tenho que pagar do meu bolso, eu não tenho dinheiro. E assim, isso já gerou uma série de problemas. Sim. E não vale não vem ao caso a gente falar aqui as discussões que alguns lugares geraram por causa disso, que eu não entendo, cada um faz o seu, cada um cuida do seu próprio umbigo, faz o seu trabalho, tem espaço para todo mundo. Mas, enfim, né? Foi bacana você falar sobre isso, porque, sim, gerou um incômodo em alguns lugares sobre o fato do De Olho no Peixe, desde 2023, conseguir fazer 100% dos jogos. Foi 100%. 100%, Tá. de 23. 22, 80%. Em 22, a gente começa a viajar e o start, ele se dá no jogo Atlético Paranaense e Santos daquele ano. 22. Em 22, esse Eu jogo... não vou lembrar que jogo foi Então, nem vou lembrar também com detalhes, mas por que nós tivemos que viajar, vamos se dizer assim? Porque nós tínhamos uma não transmissão das emissoras de TV. Era o fechado pra Casé. Era a Twitch, lembra da Twitch? Sim. E aí, alguns colegas me falaram, Felipe, é fácil, entra lá na Twitch, se inscreve, né? Não lembro se tinha que pagar alguma coisa ou se era só inscrito, mas você consegue abrir a Twitch e você vê o jogo pela Casé TV e transmite, vendo. Eu olhei pro Luciano e falei, Luciano do céu, e se na hora der alguma besteira e a gente não consegue fazer isso? Bom pensamento. Falei, Lu, quanto é que vai sair uma ida pra gente aí? Gasolina, Curitiba tá 6 horas de ônibus, dá 4 de carro, 5. O que tu acha da gente dar um pulo lá? Fê, deixa eu olhar, viu a conta do canal lá, que não é muito alta, mas ele falou, Fê, dá pra gente ir pra Curitiba, eu, você, vemos um hotel e a gente fica lá 2 dias e faz o jogo. E fomos, né? A gente já tava fazendo já os jogos na Vila, em loco. O que nos gerou um trabalho enorme, porque a Vila Belmiro não tem internet cabeada. E se você não tem internet a cabo, que isso é uma outra dificuldade, a gente não consegue fazer. Perfeito. E então eu tive que contratar uma internet. Nenhuma empresa quis colocar dentro da Vila, porque o estádio é como se fosse um prédio. Tá. E aí a visão do cara das operadoras de internet é o seguinte, eu tenho que fechar não para uma pessoa, eu tenho que fechar para todo mundo. Falei, cara, mas eu não mando nas equipes, eu não tenho como fazer isso. Aí apareceu um anjo da guarda, que foi um instalador de uma das empresas que eu chamei, o Santos autorizou e a empresa dele bloqueou. Ele falou, não, para uma pessoa você não vai fazer. Ele olhou para mim e falou, eu vou falar com o meu gerente lá, meu superior, eu vou instalar para você, por minha conta. Olha só. E você vai pagar para a empresa, normal. Aí o gerente falou, olha, se você resolver fazer, não tem problema, só que nós não vamos mandar mais nenhum ajudante para você, nada. Se você quiser... 7 horas da manhã, Xará, ele teve na Vila Belmiro, no poste que tinha lá, puxou o fio, levou esse fio para dentro da vila. Aí o Santos me disponibilizou 2 funcionários lá do clube. Esses 2 funcionários do quarto andar ajudaram ele a puxar o cabeamento pelo teto do quarto andar até a cabine onde eu tô. E o cara instalou o raio tá lá até hoje. Tá lá até hoje. Eu fechei com eles numa Black Friday. Olha só. Então a gente paga um valor que não é alto por 600 mega, o que nos atende super bem ali na Vila Belmiro. Nunca deu problema. Olha. Não, já aconteceu de ter problema. Internet em Santos também não, mas os problemas que aconteceram do tipo assim, alguém mexeu na rua, Sim. na parte lá do chão, não e alguém estragou. estourou aí o cara tem que ir lá para mexer, né? Ou deu um superaquecimento no modem porque a cabine da Vila é muito quente no verão. Aí cai a internet. Só isso, né? Fora de casa, eu dependo de acordos. Então, essa história de Curitiba, que eu falei pra você que foi o nosso primeiro jogo. Eu fui pra Arena da Baixada, como é que eu vou ter internet lá? A Arena da Baixada vai me dar um ponto de internet? Não vai dar. Aí eu entrei em contato com uns amigos que eu fiz durante minha jornada aí de vida pelo jornalismo. Eu liguei para uns repórteres da rádio lá, Transamérica de Curitiba. Os meninos me passaram o operador. E geralmente aí eu falo com um operador, com alguém que já tem... Todo estádio funciona assim. Maioria. Caramba. A maioria. Agora em Bauru, por exemplo, eu acho que nós vamos ao ar antes do jogo do Noroeste, nós vamos ao ar. E em Bauru a mesma coisa. Me falaram que eles cedem Wi-Fi, mas não funciona. O Wi-Fi ele cai, a conexão pelo excesso de celulares, pelos caminhões de transmissão, isso corta o sinal. Então eu preciso ter uma saída de internet para eu espetar um cabo ali. Eu levo às vezes para os estádios 60 metros de cabo de rede, que eu saio puxando para poder fazer a coisa acontecer.
E já me avisaram, o estádio, o Noroeste, vai cabear as 5 cabines que estarão à disposição para a imprensa. E o De Olho no Peixe vai estar numa delas Que e legal. vai ter internet cabeada. Dá para Show. trabalhar. Em 2023, eu fui para Rancagua, no Chile, Copa Sul-Americana, Rosário, na Argentina e Santa Cruz de la Serra. Nas 3, eu deixo um narrador de stand-by para fazer tubo. Se der ruim pra você. Se alguém der vai ruim para mim, claro. eu dei sorte, peguei nos 3 estádios internet com cabo e fizemos os 3 jogos em loco. Caramba. É. E aí, além dos seus contatos, hoje em dia, hotel também você consegue parceria. Porque senão, Parceria. financeiramente, porque o grande mistério... Vai que todo mundo sempre aprendendo, fala. Xará. Eu nunca vendi. O jornalista, quando ele é formado, ele aprende na faculdade que a sua função não é vender. A história do Aí você merchan. vira profissional, você descobre que é função sim. Então, e na época, o merchan é um O absurdo. Milton Neves era um alvo de polêmicas. Imagina, é um absurdo o que ele faz. E hoje as pessoas só sobrevivem fazendo o que ele fazia. E ganhando dinheiro com o que ele fazia. Faz parte. O jornalismo hoje, infelizmente, não sobrevive de outra maneira. E aí eu preciso de patrocinadores, parceiros, e eu brinco que temos os anjos da guarda também, Uhum. que de alguma forma são colaboradores importantes, que às vezes não querem aparecer, são pessoas que são apaixonadas pelo Santos, que confiam no meu trabalho, que gostam da maneira como a gente faz o trabalho Sim. e querem de alguma forma ajudar. Não há nada de errado nisso, não é Zero? antiético, Opa, quantas né? vezes? Agora, sim, pessoas que recebem dinheiro de pessoas do clube, pessoas que recebem dinheiro de empresários. Aí falta um pouco de ética, né? Pô, que coisa Em alguns leve. casos, que não tenho nada a ver com isso, né? Mas eu tenho minha consciência tranquila que não é dessa forma que eu trabalho, né? E não tenho nada a ver com quem trabalha desse jeito. O que você oferta para um hotel? Propagandinha, tranquilo? Divulgação. 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 Nós temos o nosso canal do YouTube, Uhum. que nós entregamos, tem a quantidade de inscritos do canal, a gente mostra a quantidade de impressões, a quantidade de visualizações, o quanto esse público interage. Eu sempre falo para qualquer um, eu não te prometo que amanhã vai aparecer 10, 20 clientes para você, Óbvio. mas a entrega nós prometemos. E aqui estão os nossos números, entendeu? Então eu tenho geralmente uma rede de hotel que basicamente é o que eu tenho parceria. E aí quando eu falo dos anjos da guarda, Xará, por exemplo, eu fechei uma vez no Rio. Aí o hotel do Rio, eu chamo a pessoa que já fechou comigo no Rio, falo, pô, eu preciso ir pra tal cidade. Vocês têm alguém da franquia de vocês Uhum. nessa cidade? Ah, nós temos. Aí passo o contato. Eu entro em contato com a pessoa em Porto Alegre. Ah, que legal, já fechou com eles? Não, fecha com a gente também. Nossa, bacana. Aí fecha. Ó, vou pra Salvador. Puxa, Salvador a gente não tem franquia, mas calma aí, tem alguém dessa rede lá, que é uma outra franquia, eu tenho um contato aqui, liga, procura, fala que eu mandei. E assim vai, cara. Claro. E assim vai caminhando. Então, as passagens são as mais caras, a gente consegue fazer as coisas acontecerem, os hotéis em parceria, e assim, dessa maneira, a gente vai trabalhando, né? Entregando um conteúdo que eu acho que o torcedor do Santos merece. Com certeza. Algo que hoje em dia mais ninguém faz, infelizmente. Aí você pode me perguntar até quando, Felipe? Não sei. Até quando vamos ter fôlego. Então me embalo na pergunta, além do fôlego, porque tá escrito aqui, de onde vem a paciência? Eu vou te perguntar de onde vem esse fôlego, a paciência para viajar tanto, e se financia. Não vai falar em valores, claro, não sei o que você queira aí. Mas vale a pena para você em todo jogo, para você e sua equipe. Ah, cara, eu acho que vale, não traz o retorno que a gente acha que vale ainda, Uhum. né? Mas eu acho que vai ter uma hora que isso vai valer a pena. Ninguém vive disso. Nem eu, nem a Carol, nem o Luciano. Pelo Uhum. contrário, o retorno financeiro, ele tá Você, inclusive, me muito falou aquém. que tava até podendo desmarcar, mudar o horário, porque se pinta um freela, tu tem que ir lá fazer. Faz Trabalho, parte, claro. faz parte. A vida do jornalista Uhum. acho que igual o mundo do futebol, né? Que a gente vê os jogadores de Série A ganhando milhões, mas isso é 5, 10% do futebol como um todo. E Exatamente. no jornalismo é a mesma coisa. Aqueles caras que vão ganhar mais de 30, 40, 50 mil, eles representam ali 5% do jornalismo. Então, eu faço o que eu amo, não vejo problema nenhum em viajar, eu gosto disso, de alguns perrengues, eu sei lidar bem com eles, as chatices que o clube gera porque está em crise, né? Faz parte do nosso trabalho, eu levo super de boa, raramente eu me estresso com essas questões, né? Dá um exemplo de chatice. Porque o pessoal não sabe que, assim, não é só acampar na porta do CT. Não. Não, assim, eu lembro de um em específico, eu vou chamar de chatice porque eu acho que a pessoa, eu tava do seu lado, foi mal educada. O zagueiro Gil foi em Londrina, quando o Santos perde o Botafogo de Ribeirão Preto. Desculpa, você não podia citar específico, mas Mas, tem vídeo na né, internet. cara, eu nem lembro, tem coisa que eu nem lembro, é bom você lembrar porque eu não lembro. E eu vi o Gil sendo extremamente grosso. Foi? Gil, fala! Não.
Não quero. Isso é E normal. normalíssimo, normal. normalíssimo. É esse tipo de chatice, tem coisa pior? Não, cara, chatice é, às vezes, pessoas que são mal educadas com você mesmo e que estão no trato diário com você, né? E que não tem necessidade, às vezes, das pessoas serem mala com você. Eu diria que nunca tem, mas tudo bem. É, tudo Às bem, vezes. mas eu digo assim, porque eu tô há mais de 20 anos nessa brincadeira. Eu vou entender o lado de lá. Uhum. Eu sei que se o cara for assessor, se o cara for jogador, se o cara for técnico, eu sei que o clima pode estar pesado pro outro lado. Mas eu preciso que do outro lado entenda o meu trabalho. Claro. Né? Eu não vou chamar o cara pra conversar porque eu quero ouvir a voz dele, eu acho bonitinha a voz dele, eu tenho vontade de ficar perto porque eu sou fã. Não tem nada disso. Eu tô lá pra poder fazer jornalismo, que é ouvir o cara, perguntar, questionar, passar pro torcedor. É um momento bom, um momento ruim, faz parte do processo. E também opinar, muitas vezes, né? Passar o que eu tô vendo ali, sim, feeling, né? Então, o que você viu do Gil é normal, não vejo problema nenhum, faz parte, ninguém é obrigado a conversar com ninguém, mas eu acho que a educação é o mínimo. Hoje nós temos, infelizmente, muitos jogadores que passam pela gente e fingem que não estão ouvindo. Que eu ia citar, você talvez lembre de uma vez, era uma Sul-Americana, porque na Sul-Americana é obrigado a ter a zona mista, na Vila Belmiro não tem espaço para isso. É verdade. E tem um vídeo clássico no De Olho no Peixe, você publicou nas redes também, de passa o elenco inteiro do Santos no corredor, na calçada da Vila Belmiro, saindo pela porta do vestiário pro ônibus, monta uma micro zona mista ali, mas ninguém vai falar? Vocês não estão ouvindo a gente. Você começa a soltar essa e uns caras já ficam meio de canto de olho. Eu acho que foi contra o Audax italiano. Isso, 0x0 horroroso. E chovendo, né? Sim. E a gente ali na rua esperando o jogador. O Neymar, foi o dia que o Neymar esteve visitando a Vila Belmiro. Então, isso é comum. Nós tivemos depois no Chile, com o Audax italiano, que teve um episódio de racismo com o Ângelo. Tivemos alguns episódios de racismo, infelizmente, lá. O Soteldo passa por mim e não fala. E não quer falar. Fala comigo, Soteldo. Não quero falar. Nem um metro depois, tem 2 repórteres venezuelanos lá no Chile. Ele para não, eram chilenos, porque ele jogou no Huachipato. Tá. E aí os 2 repórteres chilenos perguntam se ele poderia parar pra falar, e ele para pra falar. E aí quando eu vejo ele dar ok, eu olho pra ele e falo assim, pô, vai falar pra imprensa do Chile, pra brasileira que sai de Santos e vem pra cá, você não vai dar uma satisfação? Isso ao vivo? Não, ao vivo não. Tá. Mas ali, o Zona Mista geralmente é gravado, né, que eu faço. Não, vai que você tava transmitindo e tá na internet. Tá bom. Mas ali eu falo pra ele num tom de, meu amigo. E aí ele fica meio sem graça e, não, eu falo com você. Aí ele acaba de falar com os caras do Chile e fala comigo. Mas assim, às vezes eu me sinto à vontade de falar dessa maneira sem ser mal educado. Claro. Tem cara que vai gostar ou não. Já aconteceu. O Zé Rafael, algumas vezes, ser chamado e ele fala pra mim assim, pô, eu não fui autorizado a falar. O que é eu falei, todo respeito mas além, desculpa, né? no Santos não tem dessas, Pode ter no Palmeiras, mas no Santos não tem, cara. E aí ele ficava meio sem graça e tal. Eu dependo da autorização lá dentro pra me deixarem falar na zona mista. E nunca teve isso. A assessoria do Santos nunca impediu. Hoje ele já não quer falar mais nada. Ele passa normalmente. E até tivemos agora eu tive um entreveiro com um dos jogadores, o Roleiser não gostou. Ele passa pela zona mista depois da derrota pro São Paulo. O Luciano Dias chama. Ele passa fingindo que não ouviu. E eu falo, minha voz é um pouco alta, né? E aí eu falo pro Luciano, pô, Luciano, não adianta chamar o cara. O cara não fala na vitória, vai falar na derrota. Ele ouve. E ele para, o que você falou? Eu falei, o que você ouviu, cara? Não é pra mim a resposta, é pro torcedor. Claro. Mas ele resmungou alguma coisa, depois saiu, não gostou. Mas faz parte, cara, isso é normal. É uma relação normal. Eu já bati muito de frente, né, com o Muricy, por exemplo. E hoje eu e o Muricy conversamos normalmente. Uma fonte minha de anos no Santos me pediu, a filha dele entrou numa empresa que o chefe era São Paulino, ele queria fazer uma moral com o cara. Perguntou se eu pegava um autógrafo dos caras do São Paulo. Falei, irmão, é difícil. Se você conseguir uma camisa, eu tento. Chamei o Muricy, perguntei se o Muricy me ajudava. Ele me abriu a porta do CT, me recebeu com a maior educação, simpatia. Pô, me levou para conhecer como estava o CT, porque há muito tempo eu não ia lá, desde que eu tinha saído da ESPN. Chamou o Lucas, chamou Caleri, chamou todo mundo para autografar. Foi agora, 2024. Então, assim, o que acontece nesse dia a dia faz parte, Felipe. Mas não pode levar pro coração. Se levar pro coração, é um problema sério. Até porque se você levar pro coração um jogador que passa e não fala, você não vai ter mais coração. Porque assim, eu, por exemplo, já me recuso a ir em zona mista. Eu já não vou porque eu sei que os caras vão passar e isso me irrita. Porque eu acho o Santos perde muito jogo. Sim. Você nunca vai falar comigo, então tá bom. Fica aí na tua e mexe o saco. Faz parte. Se levar pro coração, tá ferrado. Não dá. Eu não levo, eu levo isso muito de boa. E espero que quem tá do outro lado também não leve. Né? Se levar, paciência, faz parte do meu trabalho. Não Algum pode já levou no pós?
Porque o Rolaser foi ali falar contigo, mas no Não, nem pós... falou comigo, ele ficou à distância, Ah, né? entendi. Só resmungou e foi embora. Algum entrou em contato depois? Não do atual, sim, na tua história, na tua carreira. Você falou do Muricy, não foi? Já. Não, sim, teve um episódio na época do... Eu tava na ESPN e o Laor ficou doente. Uhum. E quando o Laor se sente bem, eu vinha monitorando a situação dele. E ele topa me receber na casa dele para dar uma entrevista na época pra ESPN. Ele já não era presidente. Ele estava afastado. Tá. Eu não lembro se ele já tinha, ele queria voltar, se ele estava voltando. Era o Odílio, né? Que era o Odílio vice-presidente. E aí ele me dá uma entrevista, e na entrevista, cara, ele senta a porrada nos rivais políticos dele que estavam dentro do clube. E aí, depois que foi pro ar, algumas pessoas vieram me reclamar comigo, que queria espaço, a ESPN tinha que dar o mesmo espaço e tal. E na época, acho que a ESPN topou e abriu espaço, né? Menos mal. Pra pessoa Mas falar. aí nem foi pessoal, né? Não pegou uma raiva. Teve essa mesma pessoa, eu não vou citar o nome, mas esse profissional, na época do Santos, eu cheguei a fazer um texto, que não era muito do meu feitio, né? Eu geralmente era matéria para rádio, TV, eu não mexia com site, blog, mas a ESPN tinha alguns blogueiros, e meu chefe era um dos blogueiros do Conrado Giulietti, né? Que tinha um blog lá na ESPN. E eu fiz um texto, mostrei para ele sobre a briga que estava tendo dos bastidores do Laor com outro grupo, que era chamado de Vila Rica, no Santos. E aí eu tive uma pessoa me chamando 6 horas da manhã, assim que chamou a mensagem, chegou a matéria no ar, a matéria chegou no ar, aí o cara ficou bravo comigo. Eu falei, faz parte, cara, não falei nada, nenhuma mentira. Se você falar em mentira, você tem todo o direito de me desmentir. Exato. Mas faz parte do processo. E o De Olho no Peixe, a relação com as pessoas? Você falou que o clube às vezes complica, né? Principalmente nessas viagens e tal, mas você recebe mensagens de jogadores, recebe contato de dirigentes reclamando de algo que você publicou no De Olho no Peixe? Não, cara, nunca, não tivemos esse tipo de problema. As coisas são muito cara a cara, né, na cobertura. Então, se o cara não gostou de alguma coisa, não vai gostar na hora que eu perguntar pra ele. Então, ali mesmo, se tiver que resolver, resolve. Não vai ficar de biquinho, nunca tive esse problema de ficar de alguém com um problema com De Olho no Peixe, com algo que foi feito no programa ao vivo ou nas coberturas. Dificilmente, o que o cara faz, ele não fala. Ele diz que não quer falar. Perfeito. Foge. Sim, vários fogem. É normal. Bom, vamos passar para a parte que, para muita gente, porque recebe o material pronto, é engraçado, assim, eu sempre abro perguntas para os membros do canal e foi o que eu mais recebi, então já se sintam englobados nessa questão. Você tá lá na porta, 5 da manhã, 4 da manhã, 2 da manhã, porque tem reunião de madrugada. De onde vem essa motivação? Porque eu falo abertamente. Eu não faria. Respeito muito, admiro, dou todo o crédito do mundo. Eu, 7 da manhã, no sol de santo, não vou. Eu sou jornalista, cara, e acho que jornalista, ele tem que estar na rua. Concordo. Né? E respeito quem... Não, eu concordo porque você sabe que eu viajo, vou pro estádio. Sim, eu digo 7 da manhã, não consigo. Não, eu tive 4... como é que foi? A história do Caixinha, por exemplo. Sim. Eu descobri que o Caixinha ia pousar 4h30 da manhã de Portugal, em Guarulhos. E você tava lá? E aí eu fui, me organizei. Claro. Né? Não saí de Santos, evidentemente, 3 da manhã, mas eu fui dormir em São Paulo. Quando deu 4 da manhã, eu fui pro aeroporto. E aí, quando eu chego, já tenho alguma insegurança, já tem algumas pessoas do staff. Aí os caras olham pra mim, cara, o que você tá fazendo aqui? Falei, o mesmo que vocês, pô. E faz parte do trabalho. Eu curto, cara, esse tipo de coisa. E eu acho que é diferente. Porque o clube é fechado. Se nós tivéssemos a rotina que nós tínhamos, talvez até 2012, 2013... De ver treino mesmo. De ver treino, todo dia. Talvez eu não fizesse boa parte dessas coisas. Pra que eu vou dar plantão na frente do CT se eu vou ter um jogador pra falar garantido por dia, que eu vou poder pedir pra assessoria ali, pra, em vez de falar com aquele jogador que vai falar na coletiva, um outro me atender ali fora. Isso era muito comum quando o treino era aberto. Hoje é fechado. Hoje, a comissão técnica muitas vezes não quer que abra o treino. Às vezes não é. Todas as vezes, inclusive. Então, não é só a comunicação. Às vezes você tem comunicação que não ajuda também, né? Mas às vezes tem comunicação que ela quer dar uma abertura. Mas aí tem o técnico, tem a comissão, tem o dirigente, o executivo, e todo mundo acaba pesando. E o cara da comunicação, ou os caras da comunicação, eles são subordinados. Claro. Não vão bater de frente com o presidente, com o dirigente que não quer que abra o treino ali. Então, pra gente é uma grande perda, jornalisticamente falando. 100%. E aí, cara,
De que maneira eu acho que você tem que entregar conteúdo pro torcedor? Indo na porta do CT. Para quem cobre o Santos, eu acho que é uma maneira de você trazer algo diferente. A apuração, ela resolve. Tem gente que fica de casa e trabalha só apurando e é extremamente competente, tem uma audiência enorme. Eu acho legal e acho méritos. Só que não é o meu perfil, cara. Meu perfil é diferente. Eu prefiro estar ali na rua, esperando o cara para tentar Você falar é com muito ele, respeitado por isso. né? Digo, no nicho ali, todo mundo te respeita por isso. A E, torcida admira. me dou mal muitas vezes. Ah, com Porque, certeza. lógico, vai pro ar o que eu consigo fazer. Uhum. Mas eu não gravo muitas vezes os nãos que eu tomo, né? Os Então, posso ir no caras. embalo de uma coisa? Vou Claro, perguntar aqui, porque eu claro, sempre pergunto pros membros, se claro. você é membro do canal. Um dia antes, 2 dias antes, eu abro, aviso quem é o convidado de surpresa pra vocês. A gente não conta pro público, fica só pra vocês. Vocês mandam perguntas. E aí o Rubens Mendonça mandou isso. O jogador mais bacana, só que também o jogador mais mal educado. Então você tem várias dessas situações. Os caras que dizem não de maneira meio grossa, assim. Cara, o cara que não quer falar, ele nem abre o vidro. Uhum. Ele nem passa. No sentido de ser mal educado comigo. Já aconteceu, e posso dar nome aqui porque não acho nada demais. Já tiveram duas situações que o Rincon passa pela entrada do CT, o Tomás Rincon, e eu peço para ele falar. Se tem torcedor ali, não muitos na porta do CT, Eles abrem pra eles falar com o abrem para dar torcedor, autógrafo sim. e tirar foto. Isso eu não posso reclamar dos jogadores do Santos. Eles são, a maioria deles, muito atenciosos com os torcedores que estão ali. Uhum. Nem sempre dá para tirar foto, nem Claro. sempre dá para atender, mas é bacana isso. E numa dessas eu pego carona. O cara tá com o vidro aberto, pergunto se ele quer falar, eu não chego me pondo o microfone na boca para falar. E o Rincon me falou uma vez ele me deu resposta. Na segunda não deu certo, na terceira ele abre o vidro e me chama para falar que ele não gostaria de me dar entrevista nessas condições. Tá. Que ele gostaria de dar entrevista na saída do estádio, numa zona mista, no CT. O problema do Santos é que não existe, né? Então, ou quando eu marcasse, podia marcar com a diretoria, com a assessoria. Eu falei, claro, cara, Uhum. tranquilo. Foi educado, pelo que eu entendi, Não, foi educado. tranquilo, tranquilo. Ninguém, Felipe, tem a obrigação de dar entrevista. Eu tô no meu trabalho de buscar essa Claro. entrevista. O cara quer ser simpático, beleza. O cara não quer ser simpático, é um direito dele também, só não pode ser mal educado, na minha Exato. opinião, né? Mas assim, tem jogadores que não quer. Pô, o Ilharão é um cara que não dá Não fala, entrevista, é. mas ele baixa o vidro, ele atende. Eu pergunto, William, dá uma palavrinha? Não responde, acaba de atender o torcedor e vai embora. Poderia falar, pô, não quero falar? Poderia. Vou ficar magoadinho com ele por isso? Não, vida que Estamos segue. velho o suficiente pra Vida entender que isso, aí, segue. pelo amor de Deus. E tem o outro lado. Jogadores que o torcedor não gosta, porque o jogador, pro torcedor, não é um bom jogador, Uhum. e que são muito simpáticos com o torcedor. E que quando eu tô lá na porta do CT, me atendem. Ah, eu gosto mais desse cara do que do outro? Não vai mudar nada meu julgamento pra dizer se esse jogador foi mal ou foi bem. Até porque o jornalista de verdade separa a pessoa do jogador. Claro, Muito claro. simpático, ruim em campo. Duas coisas diferentes. Sim. O João Basso, se ele tá jogando, eu tô lá na porta do CT, seja eu ou seja torcedor, ele baixa o vidro e cumprimenta. Uhum. E aí, João, topa dar uma palavrinha pra mim? Se ele estiver jogando, ele fala. Se ele não tiver, como ele ficou um bom tempo sem. A gente tá gravando isso na quinta-feira após Santos 1 São Paulo 1. Você foi hoje lá? Ele abaixou porque ele jogou. Não, 7 meses não depois foi. ele jogou. Não foi. Mas falhou no gol Uhum. do São Paulo. Uhum. Pra mim, a falha é dele. Sim, concordo. Dele na marcação do Caleri, como do Escobar também, ao Concordo. deixar o Lucas. Enfim, o Escobar para às vezes pra falar, tem vezes que ele não tá afim, e se respeita. Guilherme, extremamente simpático, me atendeu várias vezes na porta do CT, como teve um momento que ele falou, não, Amado, hoje não tô Uhum. afim de falar. Brazão, a mesma coisa. Então, assim, cara, é possível ter uma boa relação, uma relação educada, sem, às vezes, não sou amigo deles, mas sabem que eu tô ali trabalhando, sabem que vai ter uma repercussão e a gente tenta criar um caminho que seja saudável. Eu não lembro, nunca tive problema de discussão com ninguém, Felipe, do Santos, assim, no sentido de jogador, de técnico. Não. Essa história que você contou do Soteldo não é uma discussão, mas é uma Não, coisa do dia a não. dia. É uma Tem. coisa normal. E o Soteldo, no ano do rebaixamento, Marcelo Fernandes já era o técnico ali. O Soteldo, uma das primeiras entrevistas, ele dá pra mim ali na saída do CT. Ele baixa o vidro e topa falar comigo. Uhum. Algo raro também. E outra, o pessoal te reconhece. Ah, Você estar lá sabe. todo dia
Sabe. E eles fatalmente vão, se não te conhecessem antes, pesquisar pra quem que eu tô falando, quem é essa pessoa, e se Acredito que acostumam com o seu sim. rosto. Ó, o João Schmidt, quando ele chega em 2024, a gente vai dar o plantão lá, 6 horas da manhã. Era o início da gestão Marcelo Teixeira, Uhum. que teve a brincadeira do pipoca e do camarote. Porque Ah, do era, Portão B. e isso, que Tá, era o tá. início do Big Brother, e eu lembro Sim. que eu presenciei os seguranças tendo que Avisando fazer os o caras pra você dar a trabalho. volta. Aham. Só que ninguém imaginava que tinha ia até alguém da imprensa esse horário ali, né? Então Aí os nós caras foram. Ah, é registramos. troca de direção, né? Não estavam sabendo que você. É, né, deve ser. E aí, ficou algo meio constrangedor ali, os Uhum. jogadores. Você que filma o Lucas Lima? Filme o Lucas Tá, ok. Lima, e aí o Morelos chega com o Steve Mendonça Uhum. como no banco do passageiro, e aí o segurança fala: vai ter que levar o Mendonça lá do outro lado. Ou era o contrário? Ou era o Não, o Morelos do outro Mendonça, lado? porque Acho que ele era o cai no Mendonça. Morelos. Tá. É. E aí os dois juntos não deixaram entrar pelo portão principal. Quem estava no volante teve que deixar o passageiro lá no portão certo, não deixaram fazer isso por dentro, para depois fazer. Pode fazer uma pergunta sobre esse dia? Claro. Foi premeditado pra deixar os jogadores envergonhados, Constrangidos? Pelo que eu sei, constrangidos? sim. É, Pelo que eu sei, sim. Foi para forçar uma barra tá. para alguns atletas que o clube Uhum. não tinha interesse É, me já parece claro, mas é bom acertar perguntar, né? a Vai que, saída, vai que você né? tava ali e fala, cara, não teve nada a Não, ver com não. isso. Pelo que eu tenho de informação, sim. Na época foi essa a ideia. Mas mesmo assim se sofreu, né? Não, bastante. Para resolver alguns Bastante. problemas ali. Felipe, antes das perguntas definitivas dos membros, você hoje em dia participa também de um outro programa, que é o Domingo Uhum. Esportivo na TV Santa Isso. Cecília. E eu tenho certeza que você recebe esse tipo de pergunta, mas para quem por algum motivo não acompanha, não viu, Uhum. a gente acaba puxando esse assunto e você sabe que eu respeito todo mundo que cobre o Santos, ainda Claro. mais quem tá lá às 5 da manhã todo dia tomando sol ou chuva. Mas muita gente pergunta, o primeiro ponto, por que você aceitou o convite para trabalhar numa TV que tem como dono, né, um dos donos da faculdade, o presidente atual do Santos. Se em algum momento você falou, é uma boa, se pra você sempre foi tranquilo, porque assim, eu recebi inclusive, eu até adianto, comentário do Augusto César, Aham. que ele deixou bem claro, Noronha, pergunta sobre esse caso, mas deixa muito claro que a gente respeita muito o Felipe e sabe do profissionalismo dele. Então eu passo esse cuidado pra Claro. ninguém achar que eu tô colocando em xeque, mas que é um tema que tá sempre Não presente. vejo problema nenhum. Eu entrei para fazer uma substituição ao Ademir Quintino, que Sim. saía naquele momento porque ele ia ser candidato, Uhum. né, na prefeitura de Santos, vereador, no caso. Uhum. E era um período de 3 meses. E eu me sinto muito tranquilo em falar isso, Xará, porque eu sei do meu trabalho. Eu não tenho problema nenhum em relação a desenvolver meu trabalho, no caso, num programa que está dentro da casa do presidente. Porque o meu trabalho, ele sempre foi da mesma maneira. Aliás, quando eu recebi o contato, eu falei, vocês sabem da maneira como eu trabalho, certo? Eu não vou mudar meu jeito de trabalhar. Eu sou assim na ESPN, eu sou assim no De Olho no Peixe e você assina o Domingo Esportivo. Felipe, estamos te procurando, nós sabemos como você trabalha, nós queremos contar com você. Beleza, 3 meses passaram, o Ademir acabou não voltando, né, por decisões particulares, Uhum. e eu fui mantido. E sigo o meu trabalho lá. Cara, eu tenho uma tranquilidade enorme. O Marcelo Teixeira, presidente, foi lá, ele não vai como dono da TV, ele vai como presidente. Mas eu cobrei ele sobre o fato do Modesto Roma Júnior estar trabalhando no futebol feminino e ele ter omitido essa Uhum. informação. Sim. E eu fiz essa pergunta a ele. Você já tá há tanto tempo assim lá? No Domingo Esportivo, eu tô, acho que de final de 23, não. Caramba, não Não, final sei. de 23 não, mas 24 acho Eu que perco a sim. noção do tempo. 24 sim, porque Caramba, porque o Modesto, esse caso é bem do começo é dessa bem no gestão, começo né? da gestão do Marcelo. Mas eu fui chamado, e o Marcelo foi no programa no dia que foi rebaixado as Sereias. Uhum. E ele quis ir lá no programa e tal, e eu perguntei sobre isso. Se isso não é você botar o presidente na parede, você questionar uma omissão de informação, porque o presidente nega nas coletivas anteriores que o Modesto Roma Uhum. Júnior estava dentro do clube. Sim. E estava. O próprio Modesto me chamou para ir lá na sala dele, conversar, para ver o departamento de futebol feminino. Eu conversei com o Modesto antes das últimas idas ele à vila, antes de, infelizmente, a doença dele Claro. piorar e ele falecer. Mas eu sabia que ele estava lá. Todos sabiam que ele estava lá. E não sei por que o presidente não queria, né, admitir. Politicamente falando, talvez ele achasse que isso era ruim para ele. Eu tenho certeza que era, inclusive. Pior era mentir. Concordo Pior era também. não admitir. Concordo. Omitir, sei lá qual é o adjetivo. Eu questionei o presidente sobre isso. Mas eu não preciso bater na mesa e botar o dedo na cara do presidente e ser Até desrespeitoso com porque, o vamos ser presidente. sinceros,
não só com o presidente, com qualquer Com pessoa. nenhuma pessoa. E quem faz isso de casa, dificilmente vai fazer quando tiver a oportunidade de sentar numa mesa aqui e fazer isso com alguém. A gente precisa ser honesto. Com o José Carlos Pérez, fizemos várias entrevistas. Temos uma entrevista no De Olho no Peixe, que é logo que ele sai, se eu não estou enganado, da gestão, Uhum. e ele erra um monte de data e tal. A gente achou até que ele estava meio perdido, assim, em algumas questões de datas. Mas tínhamos todos os motivos do mundo, porque naquele momento, como torcedor, se você parar para analisar, era a pior gestão, o Uhum. primeiro presidente que sofreu impeachment. E não desrespeitamos e não vamos desrespeitar. O Andrés Rueda também fiz várias entrevistas e sabia dos erros, das besteiras. Não tinha porquê, na minha opinião, desrespeitar. Não é minha função. Claro. E lá no Domingo Esportivo, eu não vou nunca achincalhar ninguém. Mas isso é um perfil do Felipe Camargo. E eu respeito todo mundo, o perfil de cada colega, cada um tem seu jeito de trabalhar. Então, assim, eu estar no Domingo Esportivo, não vejo problema algum, porque eu não mudo meu posicionamento em nada. E não deixo... chega a você, porque é coisa de Chega, impressão. chega. Coisa de impressão sou eu falando, é uma questão minha. Claro, Vocês são em 3. lá certo? no Domingo Esportivo, sim. Eu sinto que os outros 2, nas redes sociais, no chat do programa, na repercussão, são mais alvos do que você. Não tô aqui pra nem te perguntar se você tem que... Eu nem acompanho, né? perfeito, A gente, na perfeito. verdade, isso é um detalhe que as pessoas não entendem. Quando você tá na TV, no caso Você ali, não tá vendo o você não comentário, tá claro, acompanhando. Você não tá E, de novo, eu acompanhando. não tô atacando nenhum dos dois, não é essa a minha função. São sensações de conversa. Mas alguma coisinha chega a você, ou você consegue se bloquear, ou não chega a nada, você acha que não existe nada. Eu sou de uma geração que já não existia a internet e o chat. Eu sou muito tranquilo em relação ao que eu preciso fazer. Eu tô ali pra dar informação, pra não só informar. Ali eu faço uma função de comentarista Opinar, também. claro. Eu não sou apresentador, que é diferente do De Olho no Peixe. De Sim. Olho no Peixe, eu risco um fósforo e num jogo outro- um pouco de álcool pra galera debater. É Às vezes o diferente. pessoal na live do trio, do chat, não saca que eu faço umas perguntinhas meio boba. E eu falo, gente, eu tô apresentando, eu jogo pros É caras. isso. Aqui eu sou apresentador, tô E jogando. isso, quem faz, e pra mim, muito bem, eu respeito quem não concorda, o Ricardinho Martins faz isso muito bem. Ele tá ali pra botar fogo no parquinho, de trazer informação, mas de também puxar debates, questionamentos e gerar o incômodo de quem tá no outro lado. Muitas vezes o apresentador tem essa função. O comentarista, ele faz algo que eu acho que conflita um pouco com a vida do repórter. E talvez isso gere, quando eu tô na porta do CT, alguns biquinhos de jogador. Porque no Domingo Esportivo eu preciso opinar. Claro. Algo que, como repórter, eu não opino. Eu pergunto pro cara e o cara me responde. Lá no Domingo Esportivo eu preciso opinar. Eu preciso me posicionar. Se eu achei que fulano foi muito bem ou foi muito mal. A história das notas, ele é algo que te expõe. Você é obrigado a dizer se o cara foi muito mal, se o cara foi muito bem, por que eu tô dando essa nota. Então, você tem que ter uma postura, uma forma de trabalhar, e o meu perfil é esse. E eu não me sinto nem um pouco incomodado quando alguém chega pra mim que, o Felipe Camargo passa pano. O mesmo que falou que eu passei pano hoje é o que vai falar que amanhã, porra, Felipe, você foi bem demais, que você deu uma porrada. E faz parte, cara. Faz parte. Eu vou elogiar hoje, eu vou fazer crítica amanhã. E faz parte do meu trabalho. Não gostou? Beleza. Só que, obviamente, se xingar e passar do ponto e chegar pra mim, a gente vai pras vias aí, de fato, no sentido Como de já aconteceu anteriormente. você buscar os direitos, cada um vai... A justiça resolver algumas questões pra quem mente, pra quem fala coisas que não são verdadeiras. Posso fazer uma pergunta sobre isso? Fica à vontade, você pergunta Como é o que que você foi quiser. esse dia? Porque aí eu vou te dar, você contextualiza se quiser. Eu tô perguntando porque foi algo que estourou na internet de um jeito muito forte. E eu imagino que até a decisão de ir pra justiça somente vira um turbilhão, assim. Como é que foi esse dia pra você? E eu vou te dar o direito de contextualizar ou não, porque eu também não tô aqui pra levantar polêmica. Mas o pessoal pergunta, porque nesse dia, quem não te deu razão, foi complicado, né? Xará, quem me conhece mais de perto, e talvez a Carol Bernardi e o Luciano Dias possam ser essas pessoas, sabem bem que eu não consigo ver programações, não dá tempo, cara.
A gente que corre para cima e para baixo fazendo várias coisas ao mesmo tempo, a gente às vezes não consegue. Não é nem por falta de cara, você não valoriza o trabalho Ah, bom, não, todo não, mundo não trabalha, dá tempo, claro. não dá tempo. Mas a gente às vezes ouve algumas coisas e sabe de algumas movimentações. Mas deixa pra lá, cara. Isso Uhum. não acrescenta em nada. Irrita um, irrita outro que tá ligado a gente. Mas eu sempre falei: toca o barco. Não é problema nosso. Deixe falar. Só que chegou no momento que se citou nome. E isso foi pro ar. E aí não tem pra onde fugir, não tem como fingir que não viu, Uhum. né? E aí as medidas cabíveis foram tomadas. Foi basicamente isso, porque falou mentira. E quando se fala mentira, eu acho que a única forma de você combater isso é foi dado, nós fizemos um pronunciamento, Sim. até pedindo para que as pessoas teriam direito ali de tentar trazer a verdade. Daríamos a oportunidade de ser falado algo que realmente fosse verdade, né? Mas não houve, né? E só depois que a gente talvez tomou algumas medidas, houve aí algumas manifestações e deixamos na mão de quem deveria ficar. Aí não olhei mais para isso. Uhum. Vida que Não, segue. é o jeito certo. Mas a gente sabe, a gente conhece um pouquinho de quem é quem nos bastidores, né? E não me afeta. Perguntinhas dos membros pra gente caminhar pro final aqui desse ouvinte entrevista. O Bruno Gomes, ele cita a sua passagem na ESPN e pergunta a diferença, né, entre trabalhar na ESPN, ter sua empresa própria, seu canal próprio, em termos de poder falar certas coisas. Cara, é completamente diferente, você passa a ter uma liberdade maior, é muito maluco isso, eu brinco que antigamente eu chegava na Vila Belmiro normalmente para trabalhar, hoje você chega na vila, você tem as pessoas que te Uhum. procuram, querem conversar com você. Eu estava numa empresa que é reconhecida mundialmente, né, e hoje eu tenho um canal de YouTube que obviamente tem um alcance mundial, mas se você pensar na forma como atinge, ainda é pequeno, né, mas ele é muito forte na torcida do Santos, então há um reconhecimento Claro. maior em relação a isso. Cara, como eu te disse, eu era repórter lá na ESPN, então eu não tinha nenhum tipo de problema. Eu fazia pergunta para as pessoas e tá tudo bem, né? Hoje, no De Olho no Peixe, eu acabo opinando também, eu apresento, então, obviamente, eu falo mais, né? Então eu nunca fui privado de falar algo lá na emissora, mas o que a gente percebe, não só lá, mas nas principais emissoras do país, o Santos tem um espaço muito pequeno, né? As emissoras de TV e de rádio também, elas não buscam tanto espaço É para falar só do ver a Santos. quantidade de gente nas coletivas e como é muito a mídia nichada, né, E não você aberta. provavelmente criou um canal para falar do Santos, eu criei porque nós sabíamos que o torcedor ele era carente de Sim, ter alguém que cuidasse das informações do clube como ela merece. sem dúvida. Então é isso, o De Olho no Peixe ele entra nesse vácuo. Como eu vim de Santos também entrou e outros colegas também criaram canais, porque as grandes mídias nunca deram o devido valor ao Santos Futebol Clube. Murilo Rodrigues pergunta, você já deu a resposta aqui de forma indireta, mas o membro mandou, a gente lê. Já pensou em desistir graças aos haters? Me parece claramente que não. Não tenho problema nenhum com isso, não. Os haters podem continuar trabalhando, se nem sei se são muitos ou não, mas não me deixo afetar Ah, pelas não, muitos não, críticas. mas sempre tem um ou outro. Sempre tem, é Sempre tem um ou normal, mas outro. nem Deus agradou todo É mundo, pô. verdade. Vou eu querer achar que todo mundo vai gostar do De Olho no Peixe ou do Felipe Camargo? Não existe, não existe. Seria hipocrisia acreditar nesse mundo perfeito. Não Uhum. existe. E tá tudo bem, vida que segue, né? Eu acho que tudo tem o seu limite. Se algum dia algum hater e chegar ao meu conhecimento que passou do limite, as medidas cabíveis vão ser tomadas, como nós já tomamos em outras situações. Se não, o bloco existe para É, isso. perfeito. Aí que vai chegar o Acabou, que tem de gente bloqueada, resolvido. porque às vezes falam, ah, mas eu só dei minha opinião, foi bloqueado. Não, não, não. Você me mandou tomar naquele lugar, você xingou minha mãe, É, meu pai, meu aí não tia. tem. Aí, amigo, você foi bloqueado, não é por Não opinião, tem, né? Vamos não deixar isso tem, claro. é isso. Eu não falei sobre isso hoje, mas porque eu guardei para uma pergunta do Pedro Chueire, que é: por que duas em uma? Porque às vezes Me pediram pra começar, por fala duas em uma. Eu falei, eu vou guardar, vou guardar. na coletiva de imprensa o microfone ele passa uma vez pela sua mão Sim. e muitas vezes você não tem uma oportunidade de fazer uma segunda pergunta. E às vezes eu tenho necessidade de ter duas respostas sobre dois temas que eu acho que algum outro colega não vai perguntar. Sim.
E aí eu falo 2 em 1 porque eu preciso perguntar 2. Mas já teve colega que perguntou 3 em 1, 4 em 1. Sem querer, muito Né? sem querer, na coletiva contra o São Paulo 1-1, eu perguntei 2 em 1, o Vojvoda entendeu que eram 3 e se alongou nas 3, eu falei: "Cara, os caras devem estar me odiando aqui atrás". Não, faz É a vida. parte. E outro, não tem que pensar assim, Xará. Você tá fazendo o teu trabalho. Não, É a claro, mesma claro. coisa quando às vezes tem pergunta que foge completamente do contexto. Pô, Uhum. mas por que esse cara nada a ver? E eu vejo às vezes no chat, os caras reclamam, pô, E você tá lá, sei lá, você provavelmente estava em Maceió no dia da pergunta, Pituca, Pelé e Neymar, sei lá, foram capitães. aí é uma pergunta Não, completamente eu fora tô de... levando o exagero, Sim, mas você tá sim, lá, você sim. tá vendo aquilo, né. Não, ali eu tomei um susto, porque é realmente É. uma pergunta que eu não faz sentido nenhuma. Mas às vezes, o que acontece, até pra galera que tá em casa vendo entender, se alguém de TV, às vezes tem uma pauta. Sim, Uma pauta sim. que é um tema que não tem nada a ver com o clássico, com o jogo, mas é uma Uhum. oportunidade que ele tem para poder construir a matéria dele. Aí acaba sendo a pergunta feita que o torcedor fica bravo. Pô, o que tá perguntando isso? Não tem nada a ver. Coitado do repórter, ele tem uma pauta destinada que vem lá da redação. Espero muito que vocês não tenham visto meus segredos do computador, que eu acabei de perceber que estava em frente à câmera aqui. Muito inteligente, minha pessoa. Mas eu abri, na verdade, para ler a última mensagem, que é do Jair Oliveira. Eu achei uma mensagem legal. Um abraço pro Jair. Ele fala assim: "Eu não quero perguntar nada, só gostaria de agradecer a vocês dois, no caso nós, por fazerem o trabalho da forma que fazem e por conduzirem atitudes e posicionamentos de maneira ética e responsável. Disparado, vocês são os dois melhores que falam do Santos hoje. Muito obrigado por tudo, porque falar e viver de Santos atualmente é insalubre. Você sabe muito bem que é É verdade. verdade. O YouTube deveria até pagar um adicional de insalubridade para vocês. Abraço e beijos aos dois e que Deus abençoe." Ele fala que é membro dos dois canais. E no grupo de WhatsApp do De Olho no Peixe tem uns doidinhos, hein? Pelo amor. Mas tem no meu também, tem em todo lugar tem Tem em doidinho. todo lugar. Eu agradeço. Eu gosto de deixar sempre muito claro que, embora eu seja o cara que viajo pelo De Olho no Peixe, mas eu não consigo fazer sozinho. Eu Uhum. dependo do Luciano, da Carol e dos demais colaboradores. Então, o De Olho no Peixe, ele tem esse formato graças ao apoio que eu tenho do Luciano e da Carol, que são 2 parceiraços desde o começo, né? O Caio Couto já foi muito importante Claro. também, mas hoje não tá mais com a gente. Mas temos outros colaboradores também, Murilo Sarro, Nájila Luz, Ted Sartori, Fabrício Seixas, nós temos... Tá se arriscando. Se você vai esquecer de Vou alguém, as pessoas vão esquecer ficar de alguém, bravas. Leandro Bill, Murilo Sarro, acho que eu já falei, Rafaela Guerra. A Faguinha que é membro do canal. Sim, Fantástica. sim, sim, né? Deixa eu ver. Tem muita gente, cara. Tem bastante gente. E Márcio Alonso também é importantíssimo, Luiz Oshiro. Então, O Shiro já. todo mundo é fundamental nessa pegada aí que a gente constrói sobre o Alvinegro mais falando. A Bá Comparato também tá com a gente. Então, pessoal, muito Se alguém foi importante. esquecido sem querer, foi sem querer, não fiquem Foi bravos sem com o Felipe, querer pelo amor mesmo. de Eu Deus, não hein? lembro nem que eu almocei agora há pouco, mas eu Complicado. tento ser o mais honesto possível nesse sentido. Algum tópico que a gente possa não ter abordado e você gostaria de botar pra fora, desabafar? Não, Sinta-se à não, não. vontade. Você é o entrevistador aí, o que Ah, você sempre precisar abro. saber, Porque, estou à por exemplo, disposição. quando o Murilo Tauro sentou aqui, eu mandei essa, ele falou: "Você não falou nada do Neymar." Eu falei: "Você é o Neymar?" Ele falou: "Não, mas eu quero falar do Neymar." Então fala do Neymar, É vai a que você tinha cara alguma do coisa. Murilo Ah, ele Tauro. adora. Aliás, Murilo Tauro começou com a gente, né? Essa Ele história. contou aqui Ele nesta contou mesa aqui, que te ligou, lá na falou: "Me dá um rádio. emprego aí." Ele ligou na rádio, não era o De Olho no Peixe ainda, era um Uhum. programa de esportes na rádio, que o De Olho no Peixe depois vem. Ele e o Nick, que hoje é Da Santos integrante TV, claro. da Santos TV. Os dois estiveram com a gente. Então, Ele falou que fico você gostou feliz muito por da eles. cara de pau dele. Ele falou: "Tá me Eu ligando? Tá bom, gosto, então vamos aí." mas eu gosto, eu gosto. Jornalista tem que ser isso, cara. Concordo. Tem que ser cara de pau, tem que procurar, tem que ter vontade. E eu fico muito feliz do Murilão tá voando como tá hoje. Ah, mais ou menos. A gente sabe que ele não é tão bom assim. Felipe Camargo, obrigado por aceitar o convite, pelas palavras nessa hora. Espero que tenha sido uma hora legal pra você. Eu fico muito honrado pelo convite, já tinha visto outros colegas por aqui e bacana poder estar batendo um papo contigo, estou sempre à disposição. Valeu, gente. Se inscrevam, claro, no De Olho no Peixe, caso não sejam inscritos. E muito obrigado por ter acompanhado mais um Eu Vim de Entrevista. Vou até pedir, bota na central pra gente se ver junto, maravilhoso. 2 Felipes aqui, um com 2 P's, né? Então não 2 estamos- L's. 2 L's, 2 P's, 2 Dois L's, perdão. É. Quase xarás, mas no conceito somos xarás sim. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Semana que vem a gente volta com mais Eu Vim de Entrevista e tem vídeo todo dia no 20 Santos, tem live todo dia 5h30 e tantos horários, porque agora tem 15 lives por dia no De Olho no Peixe, é uma Não, loucura. tem dias, porque agora tem o Bom Dia Peixão de terças e sextas, com a então, Carol Bernardi com o Tem Murilo na Sarro. transmissão dos jogos, aí Tem a tem o transmissão. preleção. Preleção, muita pré-jogo, tem bastante coisa. Então, tem Isso aí. coisa pra dedéu, gente.
Se inscrevam nos dois canais caso não seja inscrito. Muito obrigado novamente. Tchau.